Nós saudamos a todos com a paz de Cristo, é uma alegria. Estamos aqui nessa manhã para juntos participarmos dessa bonita festa, né? Festa batismal, também o Dia Mundial dos Desbravadores, né? Essa bonita festa é uma alegria. Nós estamos aqui, agradeço ao pastor Josué pelo convite. As pessoas andam dizendo por aí, o pastor Mota sumiu. Não sumi não, eu estou pregando por aí. Há pouco tempo atrás eu estava em Guararapes, na verdade eu estava em Andradina, dirigindo conferências, mas no sábado de manhã fui pregar às 9 horas em Guararapes. E eu cheguei ali, né, eu estava entrando na igreja, uma senhora muito simpática, a recepcionista, disse: "Ô, pastor Mota, o senhor não tinha morrido?" Eu disse: "Ainda não, ainda não." Mas alguns acham que eu morri, outros acham que eu mudei daqui, outros acham que eu aposentei. Não aposentei ainda, tá ok? Continuo pregando. O ano passado, nesse campo, eu fiz 328 sermões. Provavelmente fui o pastor que mais pregou na Paulista Oeste o ano passado. Foram 328 sermões nesse campo, tá ok? Fora os sermões que eu fiz em outros lugares, fora da Paulista Oeste. Então, a gente continua trabalhando, continua pregando. Esse ano, a gente está pregando um pouco menos, mas já são 200 e tantos sermões, tá ok? Esse ano mesmo dirigimos conferências ali no Caparrós, 16 noites, pregamos 10 noites ali no Alto da Boa Vista, no evangelismo, né, da mulher, e a gente está pregando por aí, tá ok? É uma alegria estarmos nessa igreja para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estou feliz por ver meu velho amigo aqui, pastor Varenga, não é, pastor? Quantos anos trabalhando juntos aqui, é uma alegria ver o senhor, a senhora e sua esposa aqui. E saudades do senhor, do nosso tempo aqui juntos na Paulista Oeste. Foi um bom tempo. Fizemos o melhor, não é? O que estava ao nosso alcance para a honra e glória do nosso Deus. Eu preparei 2 sermões novos ao longo da semana. Não falei nenhum dos 2 aqui. Eu preparei um sermão sobre Absalão. Mas hoje de manhã eu levantei, pensei, é meio deprê o sermão, sabe? Porque a vida de Absalão é meio complicada, e matou o irmão. A família de Davi é uma família bem complicada, né? Um filho matou o outro, depois Salomão matou o outro irmão. Era uma vida bem complicada, e eu desisti do sermão. É um sermão bom, mas para outra ocasião talvez, tá? Aí preparei um sermão sobre uma frase comum. Vários pregadores usam essa frase, no que falei de Jesus chamado Cristo, até um sermão tradicional no meio evangélico. E, obviamente, falaria, né, sobre Pilatos e sobre Barrabás. Mas eu mudei. Eu vou fazer um sermão curto. O pastor Marivaldo pediu para eu terminar às 11h20. Mas já são 11h21. Agora já não dá mais. Tá ok? Mas vou terminar no horário. Como diz o pastor Urel, em referência à minha pessoa, né, eu sempre digo, eu vou terminar no horário, seja ele qual for, não é? Mas eu vou terminar no horário, prometo não bater o recorde. O recorde pertence à Nova Redentora. Quando eu preguei aqui numa série de conferências, terminei o sermão e todo contente, eu saí, olha, pastor Urel, hoje terminei no horário. Terminou. Você sabe que horas são? Não, umas 9h30, nós são 11 horas. 11 horas da noite. Uma conferência que eu fiz aqui de 40 noites, depois preguei mais, acho que 20 ou 25 noites, às quartas, sextas e domingos. Mas vamos terminar no horário. Eu já fiz esse sermão na quadra aqui do colégio, em 2000 e alguma coisa, tá? Quando eu cheguei aqui na Paulista Oeste. Quem tiver uma boa memória vai se lembrar. E eu fiz esse sermão de forma reduzida para os servidores, os professores e funcionários aqui do Colégio Adventista há algum tempo atrás. Mas abram a Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 10. Primeiro Reis 10, os versículos 14 em diante. Não é o texto para o sermão da manhã. Depois nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 1 e capítulo 2. Mas eu quero ler aqui, 1 Reis 10, os versículos 14 em diante, para termos uma noção
da fortuna que Salomão possuía. Aqueles que nos assistem também pelo canal do YouTube, nossa saudação cristã a todos. 1 Reis 10, 14 em diante. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. Além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governantes da terra. É muito complicado, queridos, fazermos o câmbio dos dias de Salomão para os dias de hoje. O grama do ouro está R$ 468. Mas é muito difícil você comparar o valor daqueles dias para o valor de hoje. Mas se nós calcularmos aqui 666 talentos de ouro e fizermos o câmbio para os dias de hoje, Salomão recebia um salário assim, não é, a cada ano digno. Eu pergunto a vocês, hoje um salário, para o brasileiro comum, um salário de R$ 20.750 por mês, é um bom salário? R$ 20.750 por mês de salário, é um bom salário? Se você ganhasse R$ 20.750 por mês, a sua esposa o mesmo valor, e seus 2 filhos o mesmo valor, estaria bom ou não? Sim ou não? Salomão ganhava R$ 20.750 por minuto, 24 horas por dia. Dormindo, Salomão ganhava R$ 20.750 por minuto. Só do que entrava de ouro. Estava bem ou não? Melhor do que a maioria de nós? E a lista continua. Isso aqui é só o que entrava de ouro, não é? Além do tráfico, não é tráfico de drogas, não, tá? Os negócios com os reis da Arábia, os governantes da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses. Pavês aqui não é sobremesa. Pavês é uma espécie de escudo, um instrumento de defesa na guerra, não é? O escudo cobre só a caixa torácica. O pavês cobre, né, do queixo até o joelho. Então ele mandou fazer de enfeite 200 paveses de ouro batido. 600 ciclos de ouro mandou pesar cada pavês. Então, ele mandou fazer 200. Cada um, ao câmbio de hoje, valeria 3.050.000. 3 milhões. Ele mandou fazer quantos? 200 vezes 3 milhões, ele tinha 600 milhões, só desses paveses que ele mandou fazer como enfeite na casa de campo. Botou no sítio. Tá? 600, em números redondos, dá mais de 600 milhões. Mas 600 e tantos milhões de reais ao câmbio de hoje, só de paveses. Aí mandou fazer também alguns escudos. Fez também 300 escudos de ouro batido. 3 arretéis de ouro mandou pesar cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Ao câmbio de hoje, cada escudo valeria algo em torno de 800 mil reais. Mandou fazer 300, são mais 240 milhões. Então ele tinha de enfeite no sítio 840 milhões. Só de enfeite ali, dos paveses e dos escudos, 840 milhões. Se você ganhar 2 vezes sozinho na Mega Sena da virada, final do ano, é o sonho de muita gente por aí, não é? Se você ganhar sozinho na Mega Sena da virada 2 vezes, 2 anos consecutivos, você não compraria só os paveses e os escudos que Salomão tinha no sítio. Salomão foi um dos homens mais ricos da história. Alguns dizem que foi o mais rico, mas com certeza um dos mais ricos de toda a história. Fez também o rei, versículo 18, um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. Manda fazer um trono de marfim. Não gostou, porque era bem enjoado ele, né? E mandou cobrir de ouro. O trono tinha 6 degraus. O espaldar do trono, ao alto, era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali, sobre os 6 degraus, um em cada extremo deles. Eu tentei calcular o valor desse trono, não consegui, porque não tenho a noção exata, né? A Bíblia dá uma noção aqui, mas era um trono enorme,
a ponto da Bíblia afirmar o seguinte: nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que servia o rei Salomão para beber eram de ouro. Também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata. Preste bem atenção nessa frase. Não havia nelas prata. Ora, a prata sempre foi, e é até os dias de hoje, um metal nobre. Nos dias de Salomão, a prata também tinha o seu valor. Também era metal nobre. Mas Salomão era tão rico, mas tão rico. Vejam só essa frase. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Não é que não tinha valor. Para Salomão não tinha valor. Depois a própria Bíblia vai explicar por quê. Olha só. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele, para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos, mulas, assim ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei, aqui o versículo 27 explica por que Salomão não dava nenhum valor para a prata. Olha só, fez o rei, queridos, não é alguém contando papo, mentira, alguém exagerando, é a palavra de Deus, é a Bíblia dizendo o seguinte: fez o rei Salomão, que em Jerusalém houvesse prata como pedras. Queridos, Jerusalém é uma região desértica. O que mais tem lá é pedra. Mas nos dias de Salomão havia mais prata do que pedras. E cedros, que é uma madeira nobre, em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito. Muitas pessoas criam, inclusive na nossa região aqui, cavalos árabes, né? Salomão tinha alguns cavalos árabes, né? Puro sangue. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia. E os comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata. E um cavalo por 150, nas mesmas condições. As caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Eu tentei calcular mais ou menos quanto custava o carro de Salomão. Então, não era uma carroça, não. Era uma carruagem com pedras preciosas incrustadas ali tudo. Algumas carruagens eram puxadas por um cavalo, outras por 2, outras por 4, outras por 6. Vamos colocar uma média de 2 cavalos aqui, tá? Daria mais ou menos, né, nos dias de hoje, algo em torno de 80 a 120 mil reais. Cada carruagem contando com os cavalos. Pastor, mas 120 mil reais é o preço de um carro popular, eu sei. Mas ele tinha quantos? 1.400. Você multiplica 1.400 por 80 mil reais, ou por 120 mil reais, você vai entender o que Salomão tinha de carro só na garagem. Então, notem. Por que eu li aqui 1 Reis 10? Para termos uma noção de quem era Salomão em termos de riqueza. Ele pediu sabedoria a Deus, e Deus lhe deu em abundância. E ele, com a sabedoria, engendrou vários negócios e tornou-se um dos homens mais ricos de toda a história. Alguns dizem que foi o mais rico. Bom, isso aqui é uma introdução. Nós vamos agora para o texto do nosso estudo nesta manhã. Vamos lá. Eclesiastes do capítulo 1. Eclesiastes ou pregador. A palavra Eclesiastes significa pregador. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. Eclesiastes do capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade aparece aí dezenas de vezes na Bíblia.
80% das vezes que a palavra vaidade é usada é no livro do Eclesiastes. Só que João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia, dos originais, né, para o português, ele traduziu a palavra hevel como vaidade. Não está errada a tradução. A palavra original aqui é hevel, traduzida para o português como vaidade. Está errada a tradução? Não está errada. Mas como várias palavras em qualquer idioma, mesmo no português, uma mesma palavra pode ter 4, 5, 6, 8, 10 significados diferentes. A palavra hevel também tem vários outros significados. E eu entendo, queridos, que a melhor tradução no livro do Eclesiastes para a palavra hevel não é vaidade, é vazio, que é uma das traduções possíveis para a palavra hevel. E no contexto do livro do Eclesiastes, você vai entender que encaixa muito melhor essa tradução. A melhor tradução é vazio. O que Salomão disse? Vazio dos vazios. Tudo é um grande vazio. Talvez tenha sido o primeiro existencialista da história, não é? Vazio dos vazios. Tudo é um grande vazio. E mais adiante ele vai dizer o quê? É tudo como correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? É correr atrás do vazio. Então, vazio dos vazios, tudo é um grande vazio. Então, ele sentia esse vazio existencial. Havia um buraco no seu peito. Havia um vazio no seu coração. Um vazio na sua alma. E ele tentou preencher esse vazio de várias formas diferentes. E a Bíblia traz o relato aqui. O ideal seria ler o livro completo, o livro inteiro, obviamente não há tempo para isso, né? Mas vamos a alguns versículos importantes aqui. Versículos 12 em diante, no capítulo 1, versículos 12 em diante. Eu, o pregador, Salomão, venho sendo rei de Israel, em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era o quê? Vazio, e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que tudo isso é como correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. O homem mais sábio, o homem mais culto de toda a história. Se vivesse nos dias de hoje, com certeza teria uma grande biblioteca, milhares e milhares de livros. Teria estudado nas maiores e melhores faculdades. Talvez tivesse feito pós-doutorado em Harvard. Estudou. E notem bem, queridos, eu vou mostrar cada ponto aqui, como Salomão tentou preencher o vazio interior. Com coisas lícitas e coisas ilícitas. Notem, estudar é algo fundamental. Há uma frase comum no mundo secular. Já está difícil para quem tem estudos. Para quem não tem, está mais complicado ainda. Então, eu incentivo os jovens. Temos aqui os nossos desbravadores, não é? Você tem que estudar cada vez mais e melhor. Faça um curso, né, superior, termine uma faculdade. Puder fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, estude. Mas você não vai encontrar felicidade. Salomão fez isso, colocou em prática isso. Estudou. E não encontrou no conhecimento, não encontrou na sabedoria a felicidade. Eu tenho uma boa biblioteca em casa, eu tenho muitos livros. E algum tempo atrás, eu coincidentemente mudei 2 vezes, assim, um período curto de tempo, 2 vezes eu mudei de casa. Mudei para uma casa, depois o proprietário pediu, né, a casa, tive que mudar de novo. E papel pesa, livro pesa, né? E a mesma empresa, a mesma empresa de mudanças fez o transporte. E
pessoal carregando caixa de livros, livros, mais livros, e livros, e livros, até que, não é, na segunda mudança, um dos carregadores ali olhou para mim e disse: "O pastor, fala a verdade, fala a verdade. O senhor já leu tudo isso aí? Eu tenho 12 mil livros de teologia, 12 mil. Aí ele disse: "Olha, você já leu todos esses livros aí?" Eu falei: "Não, eu comprei para impressionar a visita, não é? A visita chega e acha que você é uma pessoa culta." Eu não li os 12 mil, é lógico que não. Muitos são livros de consulta, né? São comentários bíblicos. Mas já li um bocado. Estude, cada vez mais e melhor. Não vai te trazer alegria. Não vai preencher o vazio que é no seu coração. Você pode terminar a faculdade, pode fazer um outro curso, mestrado, doutorado. Você pode fazer e deve fazer, mas não vai preencher o vazio que há no seu coração. Salomão tentou, através da sabedoria, da inteligência, da cultura, dos estudos, preencher o vazio interior. Como ele viu que não deu certo, ele foi para o outro extremo. Olha o que ele fez. Capítulo 2, versículos 1 em diante. Disse comigo: "Vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, da felicidade." Mas isso também era vazio. Do riso disse: "É loucura." E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Prestem atenção no versículo 13, eu vou explicar. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Notem, algumas pessoas dizem o seguinte, tomando como base esse versículo. Não, Salomão, ele bebia, mas bebia com moderação. Eu não bebo, assim, ele bebia socialmente, né? Um termo popular que usamos nos dias de hoje. Não. Salomão foi encher a cara. Não, pastor, mas ele disse aqui, olha, entreguei-me ao vinho regido pela sabedoria. Queridos, e depois ele diz o quê? Entreguei-me à loucura. Não fiquem assustados. Salomão estava sendo sarcástico, estava sendo irônico. Não fiquem assustados, não fica, não, ele, pastor, que heresia, blasfema, não. Há ironia na Bíblia, há frases irônicas, há frases até sarcásticas, essa é uma delas. Salomão está sendo sarcástico com um joguinho de palavras. Ele disse, olha, resolvi entregar-me ao vinho, dar-me ao vinho, mas regido pela sabedoria, e entregar-me à loucura. Como é que alguém pode ser louco e sábio ao mesmo tempo? Só o Raul Seixas, que era maluco, beleza, não é? Mas como é que você pode encher a cara e ao mesmo tempo ser sábio? Entenderam, queridos? Está sendo sarcástico. Ele foi encher a cara. Se ele vivesse nos dias de hoje, talvez se entregasse à cocaína, ao êxtase, à heroína. Ele foi para o mundo das drogas. E a droga mais fácil, a droga mais acessível, era o quê? Era o álcool. Ele foi encher a cara mesmo. Ele foi beber. Entregou-se à loucura. E também não achou que há felicidade. O vazio era cada vez o quê? Maior. Sabe, você pode tentar preencher o vazio interior dessa forma. Não sei se eu falo para alguém aqui envolvido com álcool, com cocaína, com maconha. Não sei se alguém está assistindo agora a programação, que tem alguma luta pessoal com algum vício, com alguma droga. Salomão tentou. Foi para o mundo das drogas, para tentar preencher o vazio interior, mas não achou a felicidade. O vazio era cada vez maior. Versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Bom, o que Salomão fez agora? Bom, nos livros, na sabedoria, na inteligência, na cultura, não é? Eu não achei felicidade. Foi para o mundo das drogas, também não achou felicidade. Então, eu vou ser um grande construtor. Começou a construir casas e mais casas, edifícios, mais edifícios. Aí, não achou felicidade também. Aí ele foi para, vou comprar um sítiozinho e tal, e ver se eu fico feliz. Se ele vivesse nos dias de hoje, seria um grande empreendedor. Estaria comprando aí casas e mais casas, casas e mais casas. Se você pegar toda a fortuna de Salomão,
tudo que ele ganhou ao longo da vida, provavelmente somando toda a riqueza de São José do Rio Preto, todo mundo que mora aqui, não daria a fortuna de Salomão. Casas e mais casas, casas e mais casas. Alguns pensam assim, se eu tivesse minha casa própria, e é um sonho legítimo. Se você não tem a sua casa própria e sonha em ter uma casa própria, não é pecado. Mas entenda, não vai trazer felicidade. Se eu puder, eu já tenho minha casa própria, mas se eu tivesse uma casinha um pouquinho melhor, se eu pudesse ter um cômodo a mais, não é? Tudo bem, nada disso é pecado. Mas não vai preencher o vazio interior. Salomão tentou, e foi construir prédios e mais prédios, casas e mais casas. Tornou-se um grande empreendedor, mas não trouxe felicidade. Aí, bom, eu vou então para o sítio. Aí foi para um sítiozinho e plantou árvores frutíferas de todas as espécies que há na face da terra. Você consegue imaginar isso? Na Índia, há mais de 600 espécies de mangas. Só de mangas, tem mais de 600 espécies na Índia. A Bíblia diz que Salomão plantou árvores frutíferas de todas as espécies que há na face da terra. Vamos pensar um pouquinho, só laranja, vai. Quantos tipos de laranja existem? Me ajudem aqui, vamos lá, vai. Laranja o quê? Lima? Pera? Hein? Baiana ou Bahia, né? 3. Vamos rapidinho, faltam 197. Hein? Faltam 196. Porque só espécies de laranjas há mais de 200. Salomão plantou árvores frutíferas de todas as espécies que há na face da terra. E o jardinzinho era tão pequenininho que ele teve que criar açudes para regar o jardim dele. Criou açudes para regar o jardim. Algumas pessoas pensam assim, eu gosto de mexer com terra. Se eu tivesse um jardinzinho, um canteirinho em casa, um vasinho, é bonito, não é pecado, não é errado. Então Salomão pensou, olha, inclusive escreveu livros sobre botânica. Vou me entregar, né, a botânica, eu quero plantar árvores frutíferas e flores e não sei o que, tal. Alguns pensam assim, se eu pudesse comprar uma chacrinha, um sítiozinho. Sabe, amados irmãos, há duas alegrias quando você compra uma chácara. A primeira é quando você compra. A segunda, quando você consegue vender, não é? Porque eu tenho ouvido, eu nunca tive chácara na minha vida, mas é o que eu ouço de todo mundo que já comprou, não é? Olha, tem duas alegrias. A primeira é quando eu consegui comprar, a segunda, maior ainda, quando eu consegui vender. Há pessoas que pensam assim, não é pecado, quer ter um sítio, quer ter uma chacrinha, quer plantar ali, nada disso é pecado. Vocês captaram a mensagem já, não é? Isso não vai preencher o vazio interior. Salomão tentou e não conseguiu. Vamos lá. Comprei servos e servas, versículo 7. Comprei servos e servas. Tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Notem bem, queridos. Tive servos e servas. Pastor, eu tenho uma pequena empresa. Tenho uma microempresa, tenho 6 empregados. Se eu pudesse contratar mais 2 empregados, minha vida seria muito mais fácil. Ok, não está errado. Pastor, se eu pudesse contratar alguém para me ajudar em casa, eu seria muito mais feliz. Ok, não é pecado. Agora entenda uma coisa, Salomão teve empregados e mais empregados. Ele teve tantos empregados, tantos servos, que os servos se conheciam trabalhando para Salomão, se casavam, tinham filhos, não é? Os filhos cresciam e trabalhavam para quem? Para Salomão. Eu tive servos e servas, e tive servos que nasceram na minha casa. Você quer alguém para te ajudar nos trabalhos diários? Quer alguém para te ajudar na empresa? Ok, nada disso está errado. Não vai trazer felicidade, não vai preencher o vazio interior. Aí ele disse que teve bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes dele viveram em Jerusalém. Não é que ele era mais rico, ele teve mais do que todos os outros juntos. Somando todo mundo que viveu antes dele em Jerusalém, ele tinha muito mais do que todo mundo junto. Vocês sabem que, ainda nos dias de hoje, ali em Araçatuba, tem a Praça do Boi. Tem uma moda sertaneja, né? Que fala de um camarada, o Rei do Gado, né? Tem uma novela Rei do Gado no passado, tal, que cantava essa música, e tocava essa música.
O rei do gado, o verdadeiro rei do gado, morava em Andradina. Tem até uma história, a história é verdadeira, virou modinha, né? Moda de viola. O camarada estava indo para Ribeirão Preto e entrou num bar, entrou num boteco lá, estava tendo uma festa, né? O pessoal comemorando o aniversário do rei do café. E o peão chegou ali sujo, né? Pediu uma pinga, tomou a pinga, a pessoa começou a zombar dele. Como é que alguém entra sujo assim e tal, né? Pagou a pinga com 1000 contos, não sei o que é. Deixa eu colocar os óculos, tem uma mensagem para mim aqui, secreta. Aí a pessoa fica toda assustada. O que é? Davi Zorato canta no final. Tá bom? Obrigado, querida. Então, olha só. O camarada está no bar ali. Pediu a pinga, pagou a pinga com 1000 contos, né, que era uma fortuna na época. Mandou o camarada guardar o troco. Ele saiu de lá e disse, olha, para cada pé de café que vocês têm, eu amarro um boi. Para cada pé de café que vocês têm, eu amarro um boi. E vocês podem ter certeza que vai sobrar muito boi na invernada. Se vocês não sabem quem eu sou, o dia que vocês passarem ali por Andradina, perguntem sobre o rei do gado. A história é verdadeira, até virou modinha de viola. Você entra em Andradina, tem ali até uma estátua, né, em homenagem ao rei do gado e tal. Mas hoje o pessoal que manda mesmo está lá em Araçatuba, tá ok? Tem a Praça do Boi. Todos os dias à tarde, meia dúzia de velhos, mais velhos do que eu, né? Meia dúzia de velhos se reúnem e dizem quanto vai custar a roupa do boi no dia seguinte no Brasil todo. Eles é que mandam, meia dúzia. E algumas pessoas pensam assim, se eu tivesse algumas cabeças de gado, até já me propuseram isso, pastor, o senhor vai aposentar, pega o dinheirinho, aplica em gado, não sei o quê, tal, compra meia dúzia de cabecinha de gado aí, dá um dinheirinho, não sei o quê, ou vai plantar isso, vai plantar aquilo. Eu vou plantar nada, eu vou curtir a aposentadoria. Bom, mas a questão é a seguinte, queridos. Se eu pudesse fazer isso, eu pudesse fazer aquilo, se eu tivesse... Salomão teve mais gado do que todo mundo junto que viveu antes dele em Jerusalém. E não se tornou feliz. Eu fiz esse mesmo sermão lá em Sydney, na Austrália, para a igreja de fala inglesa, né? Aí a saída, um australiano falou, bom, fosse nos dias de hoje, Salomão tomava um Rivotril, outras coisas, ficava mais legal, né? Podia até tomar o Rivotril, né? Ia passar deprê, talvez, né? Mas o vazio interior, o quê? Não ia preencher. Versículo 8, indo para o final aqui do discurso. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Bom, sobre prata e ouro, não vou nem falar, que já falamos, né? 20.750 reais por minuto, só do que entrava de ouro. Amontoei para mim prata e ouro. Teve mais prata do que pedras em Jerusalém. Tesouros de reis e províncias, cantores e cantoras. Olha só, se Salomão vivesse nos dias de hoje, queridos, ele não ia baixar música pirata na internet. Não ia comprar uma aparelhagem de som, a melhor aparelhagem de som que existe, né? Nas Casas Bahia, qualquer outro lugar por aí. Não. O que Salomão fazia? Ele estava meio deprimido, como sempre, né? Chegando perto do aniversário, sempre bancava as maiores e melhores festas, né? No padrão daqueles dias, né? E os conselheiros chegavam, olha, quem que a gente vai convidar esse ano? Então, não sei. Tem uma tal de Beyoncé, que está cantando por aí e tal. Então, canta bem, canta direitinho, não pode chamar. Não, mas ela não interessa quanto ela cobra. E é interessante que ele não contratava para cantar na festa só, não. Ele contratava para cantar o resto da vida. Provi-me de cantores e cantoras. Ele pegava os melhores cantores da época e contratava para cantar só para ele. Esse era Salomão. Das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Quantas mulheres Salomão teve? Oficialmente, segundo a Bíblia, 1 Reis, capítulo 11, fala. Hein? Mulheres e concubinas, quantas? 1.000. 700 esposas e 300? 1.000. Para ter uma já é difícil. Eu tinha 1.000.
1000. Tem um comentário, não sei se eu faço, alguns ficam assustados. Não, mas se vocês lerem a Bíblia aí, é mais complicado do que eu vou falar. 1000 mulheres. Olha, se ele fosse um atleta, tivesse relações com 2 por dia, né? Cada mulher teria uma relação a cada 500 dias, né? Se tivesse relações com 1 por dia, 1000 mulheres, cada mulher teria uma relação a cada 3 anos. Estava pregando sobre isso numa igreja por aí, né? Aí uma senhora do lado do esposo disse: ô pastor, essa é a minha vida. É 1 a cada 3 anos. Eu falei: bom, o marido ficou um pouco constrangido, mas era a vida das mulheres em Salomão, né? 1000 mulheres. Se ele vivesse nos dias de hoje, queridos, ele ia mergulhar no sexo livre. Pornografia. Ah, pastor, o que é isso? Não. Tem uma autora que alguns de vocês conhecem. Ela escreveu vários livros. Um dos livros é o Profetas e Reis. No livro Profetas e Reis, a autora, falando sobre Salomão, disse ipsis literis, exatamente as palavras que estou dizendo agora. Livro Profetas e Reis, da autora que vocês conhecem. O caráter de Salomão, outrora nobre e varonil, tornou-se debilitado e efeminado. Não fique assustado que você nunca leu um livro que você devia ter lido, né? A autora diz que Salomão tornou-se efeminado. Não diz que ele teve relações homossexuais, mas do seu caráter tornou-se efeminado. Se teve relações homossexuais ou não, não sei. É bem possível que tenha tido. O caráter tornou-se efeminado. Mergulhou no sexo livre, mas não encontrou felicidade. Nos dias de hoje, ele mergulharia no mundo da pornografia. O pastor não fala sobre isso, queridos. Eu tenho certeza absoluta que pessoas que me assistem pela internet são viciadas em pornografia. E eu sei que é hoje, de manhã, nessa igreja, pessoas que lutam contra a pornografia. Porque a gente não faz curso como deixar a pornografia, né? A gente faz curso como deixar de fumar. Mas se eu fizer um curso como deixar a pornografia, não vem ninguém, porque a pessoa não quer dar bandeira, não é? Mas é um mal terrível, queridos. Há casais aqui na igreja, hoje à noite, hoje de manhã, há casais aqui que à noite não têm relações sexuais sem ver um filme pornográfico. Você sabe que as locadoras faliram, né? Depois que a internet tomou conta, as locadoras de vídeo. De cada tempo do DVD ainda, de cada 10 aparelhos de DVDs, cada 10 aparelhos de DVDs vendidos no Brasil, 9 eram inaugurados com filme pornográfico. 90% dos aparelhos VHS e 90% dos aparelhos DVDs eram utilizados, inaugurados e usados continuamente para pornografia. Por que eu mencionei isso agora? Até abrir uma janela maior, né? Porque alguns ficam assim: pastor, vai falar sobre isso aqui? Queridos, Salomão mergulhou no mundo do sexo livre e não achou felicidade. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também a minha sabedoria. Tudo, olha o versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração da alegria alguma, pois eu me alegrava com as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vazio, e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Sabe, queridos, em outras palavras, Salomão disse: a vida é uma grande bobagem. É a conclusão de Salomão. A vida é uma grande bobagem. Tudo nesse mundo é correr atrás do vento. É tudo um grande vazio. Todos os pregadores que eu conheço, todos, sem exceção, terminam o sermão com Eclesiastes 12. Você sabe de qual é salteado? Eu vou ler aqui. Todos os pregadores terminam com Eclesiastes 12. Eu não vi nenhum sermão que o pregador não terminasse com Eclesiastes 12, no versículo 13.
de tudo que se tem ouvido, assuma. O resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Amém, queridos? Mas a solução não estava aqui, não. Como é que é, pastor? Não. Sabe por quê? Salomão já temia a Deus antes e guardava os mandamentos antes. E também não era feliz. Sabe por quê? Religião não preenche o vazio interior. Adventista do sétimo dia, e daí? Preencheu o teu vazio do coração? Não. Você guarda o sábado, você devolve o dízimo, não come carne de porco, tá, e daí? São boas coisas? São boas coisas. Está certo, é para fazer isso sim. Salomão já temia a Deus antes e guardou os mandamentos de Deus por um longo tempo, mas também não lhe trouxe o quê? Felicidade. A chave do Eclesiastes não está no capítulo 12, está no capítulo 3. Eclesiastes 3, o versículo 11. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs o que no coração do homem? A eternidade. João Ferreira de Almeida, quando chegou aqui no capítulo 3, ele pegou a palavra olam em hebraico. A palavra olam em hebraico significa simplesmente infinito. A palavra olam significa infinito. João Ferreira de Almeida, quando chegou aqui, ele traduziu para o infinito temporal, eternidade. É uma má tradução? Não é. Olam pode ser traduzido como eternidade, ok. Mas a melhor tradução é simplesmente o quê? Infinito. Deus colocou no coração do homem o infinito. Aí vem a solução. Se Deus colocou no teu coração e no meu coração o infinito, quanto dinheiro eu posso ter para preencher o infinito? Quanto ouro, quanta prata eu posso acumular para preencher o infinito? Quanta cocaína eu vou cheirar? Quanta maconha eu vou fumar para preencher o infinito? Quanto álcool eu posso beber para preencher o infinito? Quantas mulheres ou homens eu posso ter na minha vida para preencher o infinito? Quantos automóveis eu posso comprar? Quantas casas? Quantos terrenos? Quantas fazendas? Quantos livros eu posso ler para preencher o infinito? Entenderam, queridos? Como é que você preenche o infinito? Como é que você preenche aquele que não tem fim? Que não tem nem começo nem fim? Como é que você pode preencher o infinito? A solução é simples. Está em Apocalipse, o capítulo 3. Na carta à Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. A única pessoa que pode preencher o infinito é Jesus. Porque Ele é eterno. Ele é o infinito. Ele não tem começo nem fim. Ele é eterno. Se Deus colocou o infinito, se Deus colocou a eternidade no meu coração, só aquele que é infinito, só aquele que é eterno, pode preencher o vazio que há no meu coração. Eis que estou à porta e bato. É uma boa nova ou não? É uma boa coisa, sim ou não? Eis que estou à porta e bato. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? É bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque ele não desistiu de você nem do Roberto Mota. Eis que estou à porta e bato. Mas se ele está batendo é porque não entrou. É uma boa nova de salvação? É. É bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque se ele está batendo é porque não entrou ainda. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, porque ele não força a entrada, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E há pessoas que estão aqui nessa manhã, e outros assistindo pela internet, e outros vão assistir daqui 1 ano, 2 ou 3, se Cristo não voltar até lá, não é? Fica na internet anos aí o pessoal assistindo. Alguns pensam assim: eu não tenho ouvido Jesus bater na porta do meu coração. Sabe por que você não ouve Jesus bater na porta do seu coração? Porque o pastor fala muito. Passou do meio-dia já. O pastor fala muito.
A esposa fala mais ainda. A sogra fala mais ainda. Há tanto barulho, tantos ruídos, tanta informação. Sabe que o ser humano odeia o silêncio, não é? Eu tive um professor, Modesto Marques. O pastor Alvarenga também foi aluno do professor Modesto Marques. É um homem muito duro, mas um homem de Deus, né? Eu nunca vou esquecer, um dia o doutor Modesto Marques entrou na sala de aula. Ele era diferente, naqueles dias era diferente. Não sei se era melhor ou se era pior, né? Mas havia assim acho que era melhor. A gente tinha até medo de falar com o professor, sabe? Assim, era uma santidade, professor de teologia e tal. Hoje o pessoal fala, e aí, minha irmã, beleza, não sei o quê, tal, trata o professor de teologia como se fosse qualquer outro. Vamos, sei lá, se é ruim ou se é mau, né? Bom, o fato é o seguinte, queridos. Doutor Modesto Marques dando aula, eu nunca vou esquecer. A aula de arqueologia. A aula de arqueologia eu esqueci, mas o que ele disse na aula eu não vou esquecer nunca. Ele colocou giz ali, no tempo do quadro negro ainda, giz e tal. E não falou isso porque tinha barulho na sala de aula, não. Estava um silêncio ali terrível, né? Porque se caísse uma pena, todo mundo ouviria, porque era um silêncio realmente, né, terrível, assim, uma solenidade. O doutor Modesto olhou para a sala de aula e disse, sabe por que os seres humanos não gostam do silêncio? Acho que por causa do silêncio, ele mesmo estava incomodado, né? Sabe por que os seres humanos não suportam o silêncio? Porque em silêncio você pode ouvir a voz de Deus. E a maioria não está afim de ouvir. Você entra no carro, a primeira coisa que você faz é o quê? Ligar o rádio. Entra em casa, liga a televisão. Você não suporta o silêncio. Ah, pastor, eu oro, Deus não responde. Não, Deus sempre respondeu, é você que não parou para ouvir. Fica em silêncio no teu quarto. Meia hora, 1 hora, 2 horas. Depois me diga se Deus falou com você ou não. Mas há tanto barulho, tantos ruídos, tanta gente falando tanto, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu livre-arbítrio, e não forço a entrada, eu entrarei. E outras pessoas pensam assim, não, eu estou até ouvindo Jesus bater na porta no meu coração, então eu vou fazer uma faxina. Até algumas pessoas receberam uma visita ilustre nos últimos dias aí, não é? Fizeram uma faxina especial em casa, inclusive na nossa casa fizemos uma faxina especial, não é? A gente sempre limpa a casa, queridos. Mas quando tem uma visita especial, ou uma data festiva, a gente limpa até atrás da geladeira. Você não limpa atrás da geladeira todo dia, só se você tiver uma paranoia em relação à limpeza, né? Embaixo do fogão, você não limpa todo dia. Mas quando vai receber uma visita, você limpa tudo certinho, né? Bom, alguns pensam assim, eu vou limpar o meu coração. Aí eu vou abrir a porta para que o Senhor Jesus entre. Vai entrar quando? Nunca. 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 O Senhor Jesus é o único amigo que eu tenho, que vai à minha casa, faz a faxina e prepara a janta. Ele que entra na tua vida, joga tudo que não presta fora e prepara a janta. Sabe, queridos, sabe aqueles cantinhos escuros da vida, aqueles traumas que você tem, os medos, as neuras, as taras, os pecados, as loucuras. Deus conhece tudo e ainda te ama. Não é fantástico isso, queridos? Ele entra, joga tudo que não presta fora e prepara a janta. E que estou à porta aí, bato. A única forma de preencher o vazio interior é permitindo que aquele que é eterno tome posse da sua vida, não como turista, não para entrar no sábado de pôr do sol, não, para tomar posse da sua vida. Ele entra e joga tudo que não presta fora. Encerro dizendo o seguinte, eu estudava no Colégio Objetivo, há muitos anos isso, na Avenida Paulista 900. Eu peguei os livros do colégio e fui até um parque chamado Parque Trianon. Quem conhece a região dos Jardins, ali a região da Avenida Paulista, talvez conheça o Parque Trianon. Eu peguei os livros, fui até o Parque Trianon, me assentei ali, coloquei os livros do Colégio Objetivo, ali as apostilas, fiquei sentado embaixo de uma árvore, esperando o tempo passar. Tinha matado aula, na verdade, né? Não posso chegar em casa até 1h30, porque minha mãe vai saber que eu faltei e tal, então eu vou ficar enrolando aqui.
Eu comecei a pensar na minha vida. Eu estava fora da igreja há algum tempo. Já tinha sido batizado, mas saí da igreja. Estou sentado embaixo da árvore, e aquele vazio interior, e eu pensava, por que eu estou tão... Sabe, eu tenho dinheiro, meu pai não era um homem milionário, mas meu pai tinha... Meu pai era um homem rico, não era milionário, mas era um homem que vivia bem, tá? Tinha dinheiro, tinha carro, estudava num grande colégio, morava numa mansão, com 12 quartos, até uma novela da Globo foi filmada na casa onde eu morava, né? Tinha empregados, tinha dinheiro, tinha namoradas, e um vazio interior, e eu enchendo a cara de cocaína, de maconha, de álcool. Coloquei os livros ali. Aquele vazio interior, eu segurando as lágrimas para não chorar, né? Eu não chorava no passado, agora eu virei um velho chorão, né? Mas eu estava deprimido, assim, um vazio interior, e eu disse, ai meu Deus, por que esse vazio interior? Fiz uma oração ali, fora da igreja, eu estava, mas orei. Nem foi uma oração, talvez, né, que eu planejei, foi algo involuntário até assim, né? Ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? Você quer que Deus pode responder? Sim ou não? Sim ou não? Já preguei sobre isso aqui na conferência, interessante. Você fala com Deus, não fala? Você chama isso do quê? De oração. Ok. Mas por que quando alguém diz que ouviu a Deus, você diz que acha que o cara é louco? Falar com Deus, tudo bem. E ouvir a Deus é loucura, por quê? Oração é diálogo com Deus. Você fala, e Deus responde. Você fala e ouve. E na verdadeira oração, haverá um momento na tua vida, quando você mergulhar no mundo espiritual, quando você mergulhar no mundo de Deus, haverá um momento na tua vida, e haverá um dia, também na minha vida, que nós vamos falar menos e ouvir mais. Você para ouvir. É Deus que fala na oração, não é você. Fala um pouquinho só, para ouvir. Diz, Senhor Deus, por que esse vazio interior? Aí eu ouvi a voz do Senhor, não falou aqui ao meu ouvido, não. Falou diretamente à minha mente, eu nunca vou esquecer. O Senhor Deus me disse, Roberto, esse vazio interior, essa tristeza, essa depressão, nada mais é do que saudade de Jesus. O que você sente hoje é saudade de Jesus. Porque é um vazio no seu coração, que dinheiro, carro, sexo, namoradas, viagem, dinheiro, estudos, nada vai preencher. Só o Senhor Jesus pode preencher o vazio que há no seu coração. Entenderam? Sim ou não? Fiz esse sermão, mudei na hora, achando que ia ser mais curto. Não foi. Por alguma razão, Deus mandou eu mudar o sermão. Talvez por minha causa, né? Talvez por sua causa. Nós vamos ouvir o hino agora. É isso? Enquanto ouvimos esse hino, que é uma oração cantada. Pode vir aqui, pode vir. Enquanto ele canta, presta bem atenção, olha para mim aqui. O pastor vai fazer apelo, mas é lógico que eu vou fazer apelo. Eu não posso, em nome do Senhor Jesus, terminar qualquer sermão sem um apelo. Presta bem atenção para você não se equivocar em relação ao apelo, tá? Você que está assistindo aí também é para você o apelo. Eu falo para alguém aqui nessa manhã, que já foi batizado, e por essas coisas da vida se afastou dos caminhos do Senhor, mas quer voltar, está com um vazio interior enorme, é saudade de Jesus, está na hora de voltar e passar novamente pelas águas. Pastor, eu quero fazer, mas eu tenho vergonha, por quê? Eu saí da igreja, voltei e fui rebatizado, estou pregando aqui hoje. Não sei se há alguém aqui, mas se houver alguém aqui que saiu, se afastou dos caminhos do Senhor, mas quer voltar, a irmã até já se levantou ali, amém. Eu vou pedir que durante o hino, a irmã já se levantou ali, que ela e outras pessoas que fazem parte desse grupo, enquanto ele canta, vocês venham aqui à frente que eu vou orar por você. Há alguém aqui recebendo estudos bíblicos e não foi batizado ainda? Há desbravadores que não são batizados ainda?
Há juvenis que não são batizados ainda. Enquanto ele canta, levante-se e venha aqui à frente. Quem sabe você veio pela primeira vez hoje aqui para assistir a cerimônia batismal, mas Deus tocou no seu coração. Há um vazio que só o Senhor pode preencher. Você faz parte de um desses grupos? Levante-se e venha aqui à frente, enquanto ele canta. Ninguém vai ser batizado hoje mais. Mas se você quer dizer, Senhor, eu sinto esse vazio interior, eu não sou batizado ainda, mas eu quero tomar a decisão ao lado de Cristo agora. Levante-se e venha aqui à frente. Já foi batizado, afastou-se, levante-se e venha aqui à frente. Veio pela primeira vez à igreja, mas o Espírito Santo falou somente no seu coração. Levante-se, venha aqui à igreja. Você é um desbravador, um juvenil, não é batizado ainda. Pode vir com os pais aqui à frente. Eu vou orar por você. Esse é o primeiro apelo. O segundo apelo eu vou fazer depois do hino. Tá ok? Vamos ouvir. Você faz parte desse grupo, já temos aqui à frente a senhora que tomou a decisão, Deus seja louvado. Se houver mais alguém, levante-se e venha aqui à frente e nós vamos orar. As decisões que foram tomadas aqui essa manhã, não vou alongar o apelo não. Vou perguntar mais uma vez. Há alguém que não é batizado aqui ainda e quer tomar a decisão ao lado do Senhor Jesus? Não sei se é, estou perguntando. Levante-se e venha aqui à frente e eu vou orar por você. Alguém que já foi batizado e se afastou? Amém. Deus seja louvado, irmão. Amém. Há mais alguém? O pastor tem insistido por quê? Porque Deus está mandando. Há mais alguém que quer tomar decisão nesse momento? Posso orar? O segundo apelo agora. Não é para vir à frente, você se levanta onde você está. Se você quiser, obviamente. Há alguma coisa na tua vida agora que você acariciou, na esperança que fosse preencher o vazio que há no seu coração? Ou seja, um pecado acariciado no fim das contas, né? Há alguma coisa na tua vida agora, até pode ser alguma coisa lícita, pode até não ser um pecado, mas que você de alguma forma cultivou e também não trouxe alegria para você. A pergunta é simples, vou direto ao ponto, vai. O que é que o Espírito Santo tem que jogar fora da tua vida agora? O que é que você, através da ação do Espírito Santo, tem que jogar fora da sua vida agora? Para que Jesus de fato tome posse do seu coração, para que de fato Ele entre. Amém. Você que já é batizado, há alguma coisa que atrapalha a tua comunhão com Jesus? Há alguma coisa na tua vida agora que, pela ação do Espírito Santo, temos que jogar fora? Para termos total comunhão com Cristo? Coloque-se em pé. Eu não combinei, eu não gosto de fazer o que eu vou fazer agora, porque a gente tem que combinar antes, mas eu quero pedir que o pastor Alvarenga faça essa oração. Por favor, pastor Alvarenga, o senhor pode dirigir essa prece, encerrando o culto dessa manhã. Desculpe não ter combinado antes. O pastor Alvarenga vai orar e vai nos colocar mais uma vez nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permita que o Senhor entre na tua vida e tome posse, porque de fato a tua vida pertence a Ele, como Criador e como teu Redentor. Pastor. Querido Pai, nós não somos Salomão, mas reconhecemos que na vida tudo é vaidade. Corremos atrás de tantas coisas, mas descobrimos apenas o vazio. Esse vazio traz tristeza, ansiedade e dor ao nosso coração. Obrigado pela mensagem desta manhã, de que Jesus é o infinito e pode preencher a nossa alma. Abraça-nos com carinho, Senhor. Por favor, envolva com o teu abraço aos teus filhos que se levantaram respondendo a esse apelo. Receba a nossa entrega. Entra no nosso coração. Preencha a nossa vida com a tua graça, com o teu amor, com a certeza da salvação em Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa realidade.
O Senhor sabe que na nossa loucura tantas vezes nos apegamos a tantas coisas que julgamos importantes, mas essas coisas são apenas empecilhos que nos atrapalham de ver Jesus e fazer a sua vontade, receber a plenitude da salvação que Ele nos oferece. Por favor, ó Deus, ouça o nosso clamor, ajuda-nos a nos desapegarmos dos pecados acariciados, nos desapegarmos das coisas vãs desta vida e priorizarmos o relacionamento com Jesus Cristo. Aceita a nossa entrega nesta manhã. Enche-nos com a Tua presença, com a Tua paz e com a Tua bênção. Tira a tristeza dos corações que estão tristes, Senhor. Preencha-os com a Sua alegria. Por favor, que ao sairmos daqui, saiamos plenos da graça de Jesus e da certeza da salvação. Se há alguém aqui que precisa ser batizado ou rebatizado, Senhor, por favor, que isso aconteça muito rápido. Nós não temos muito tempo de oportunidade mais, o fim está próximo. Que o Teu Espírito não desista de nós e que a nossa salvação se concretize em Jesus Cristo a cada dia. Envolva-nos com a Tua paz, com a Tua bênção. Abençoa a cada pessoa que aqui compareceu, a cada família que é representada. Abençoa de modo muito especial o pastor Mota. Continue dirigindo o seu ministério. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Olhem para mim. Jesus entrou na tua vida agora. O que vai acontecer? É um mistério. Mas Ele preenche todo o vazio que é no coração. Mas sobra espaço. É um paradoxo. Para as boas amizades, para o relacionamento, para o esporte, para o trabalho, para os estudos. Só que quando o Senhor Jesus toma posse da tua vida, tudo ao redor passa a ter sentido. O gosto da comida muda. Os laços de amizade mudam. Os laços afetivos no casamento mudam. Porque tudo passa a ter sentido. Agora você entende para que vale os estudos, o casamento, a igreja, a família, o trabalho. Agora tem sentido, porque Jesus dirige a tua vida. Você vai ter uma vida melhor hoje, porque cristianismo é uma vida melhor hoje, mas acima de tudo a vida eterna. Vão na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês que tomaram a decisão ao lado do Senhor Jesus nessa manhã. Deus abençoe a todos. O pastor conhece a todos, né, pastor? Deus abençoe vocês e vão na paz de Cristo. Meus colegas de ministério, terminamos tarde, vamos correr daqui a pouco para outra igreja, tá? Às 3 da tarde, vamos estar pregando em Potirendaba. Quem quiser ir até Potirendaba, 3 da tarde tem sermão lá, tá? Deus abençoe a todos. Que bom que você veio à nossa igreja. Nós esperamos que você saia daqui melhor do que chegou. No próximo sábado, nós teremos o Sábado da Educação com o departamental professor Alexandre de Andrade. Que Deus te abençoe.